A gente costuma pensar no amor como, sei lá, um mistério, né? Algo que simplesmente acontece. Mas e se não for bem assim? E se existir um código, uma linguagem por trás de tudo? É isso que a gente vai investigar hoje, seguindo a história de um casal, a Ana e o Bruno, para tentar decifrar como uma conexão de verdade é construída, sabe? Sinal por sinal. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? Como que uma atração inicial vira algo mais profundo, com significado? O interessante é que a resposta talvez não seja tão mágica assim. Parece que existe um processo quase que sistemático por trás disso. E é esse processo que a gente vai desvendar agora. E para ajudar a gente a entender isso, vamos pegar emprestada uma ideia fascinante de um sociólogo chamado Niklas Luhmann. Para ele, o amor não é só aquele sentimento avassalador que a gente não controla. É mais do que isso. É um código de comunicação super poderoso. Basicamente, uma linguagem que a gente aprende a falar e a entender com o tempo. Então, se o amor é uma linguagem como qualquer outra, a gente precisa começar pelo básico, certo? E o básico é a primeira fase, coletar dados. É exatamente aqui que a história da Ana e do Bruno começa. Numa situação que, olha, acho que muita gente já viveu. Imagina a cena. Eles estão num café, depois de uma palestra sobre urbanismo. A Ana está interessada no Bruno e começa a observar ele. Mas não é uma observação qualquer. Ela não está só prestando atenção no que ele fala. Ela já está ali, sabe, tentando decifrar os sinais. E é aqui que a coisa fica interessante. A Ana saca uma coisa fundamental. O que está sendo dito sobre política é o de menos. O que importa mesmo é como aquilo é dito. E a abordagem do Bruno, nossa, era completamente diferente. Enquanto o pessoal na mesa estava lá, competindo para ver quem impressionava mais, ele fez outra coisa. Ele buscou uma conexão, contou uma história pessoal sobre a loja da avó dele e, o mais importante, ele parou para perguntar a opinião dela. E não só perguntou, ele ouviu de verdade. Ele estava, na prática, transformando um papo genérico numa ponte, uma ponte pessoal, direto para ela. E essa foi a grande sacada dessa primeira fase. A informação mais valiosa que a Ana coletou ali não tinha nada a ver com a posição política do Bruno. O dado crucial foi outro, o sinal claro de que o interesse dele era nela, como pessoa, como indivíduo. Não era sobre ganhar uma discussão. Ok, então com esse primeiro sinal positivo, a coisa começa a andar. Mas, claro, só coletar os dados é o começo de tudo. Agora vem a fase 2, que é decifrar o código. A Ana precisa entender o que aquelas ações do Bruno realmente significam. E aí vem a grande questão dessa fase, né? A dúvida que sempre bate. Será que esse gesto legal, essa gentileza, é de verdade? Ou é só uma tática, uma performance para conquistar? É nesse dilema que a Ana se depara com dois conceitos que aquele sociólogo, o Luhmann, diferencia bem. De um lado, tem o que ele chama de plaisir, que é basicamente o esforço para agradar, que pode ser só um teatrinho social. E do outro lado, tem o amour, que seria o sinal autêntico, que mostra um cuidado de verdade, algo que faz parte do caráter da pessoa. E o momento da virada, o que acabou com a dúvida da Ana, veio de uma coisa que parece super simples. Ela ficou doente e o Bruno levou uma sopa para ela. Até aí tudo bem, um gesto legal. Mas o segredo, a chave de tudo, estava num pequeno detalhe. Olha que interessante isso. O grande sinal não foi a sopa, foi o detalhe. Ele lembrou que, semanas antes, numa conversa boba, ela tinha comentado que odiava gengibre. E a sopa veio sem gengibre. Esse ato, o de lembrar e agir com base numa informação tão pessoal, foi o que decodificou o gesto dele como amor, cuidado genuíno. Deixou de ser um gesto genérico e virou algo feito especialmente para ela. Pronto. Código decifrado, confiança estabelecida, a gente pode avançar então para a terceira e última fase. É aqui que aqueles sinais todos viram uma linguagem silenciosa que vai sendo costurada no dia a dia do casal. Agora o amor mora nos detalhes, nos pequenos rituais. Sabe aqueles gestos que, para quem está de fora, não quer dizer absolutamente nada? Mas para eles tem significado enorme. Uma xícara de chá na hora certa, sem precisar pedir. A reclamação do trânsito toda manhã, que virou um ritual. O pão de queijo no domingo. Enfim, eles criaram um dialeto próprio, uma linguagem que é só deles, silenciosa e constante. Essa frase aqui resume tudo, né? Essas pequenas atitudes, essas trivialidades, na verdade não são nada triviais. Elas são a base, a matéria-prima que sustenta a conexão, carregadas de um sentido que só os dois entendem. Então,
Resumindo a ópera, a comunicação deles foi para um outro nível, um nível que vai além das palavras. Eles desenvolveram uma linguagem que é só deles, uma linguagem que nem precisa de som para ser compreendida. Bem, a história da Ana e do Bruno é super legal porque ela mostra um caminho, um processo. Agora, vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça para ver como essa ideia de codificação pode ser útil para pensar em qualquer relacionamento. Então, aqui a gente tem um mapa do processo todo. Primeiro, coletar dados. Prestar atenção em como a pessoa se comunica, não só no que ela fala. Segundo, decodificar os sinais. É procurar a autenticidade que muitas vezes está escondida nos detalhes. E terceiro, viver a linguagem. É construir e manter essa conexão com os rituais do dia a dia. É uma estrutura bem clara e bem poderosa quando a gente para pensar. O ponto central de tudo isso, então, é o seguinte: talvez o amor não seja só um sentimento misterioso que a gente cai dentro dele. Talvez seja mais parecido com uma habilidade que a gente desenvolve, uma linguagem que a gente aprende a falar, sabe? Um processo ativo de comunicação e, claro, de interpretação. E para fechar, fica uma reflexão. Se a gente aplicar essa lente, essa estrutura, no nosso dia a dia, talvez dê para perceber que as conexões mais fortes, mais profundas, não são feitas de grandes declarações. Elas são construídas com os pequenos sinais, os sinais consistentes de uma linguagem que é criada a dois.